João capítulo 3, vamos ler do versículo 1 ao versículo 21, que diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu declarando: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Jesus disse: em verdade te asseguro, quem não nascer da água, do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Gente, dá uma paradinha aqui, por favor. Eu ia até o 21, mas deixa eu adiantar o assunto, eu acho que fica mais didático. E a gente aproveita melhor o nosso tempo, porque eu sei que a maioria de vocês já leram esta passagem. Nicodemos não era qualquer homem. Em Israel, em Jerusalém, propriamente, na Judéia, havia um sistema político que se unia a um sistema religioso. Claro que não era como, por exemplo, no Irã, onde você tem ali a representação do povo e a representação dos ayatolás, dos muçulmanos. E a fé muçulmana, ela dita as regras do direito penal. Não era bem assim, porque naqueles dias a lei que vigorava para todo cidadão que estava debaixo do Império Romano era a lei, o direito romano. Mas é importante falar que em Jerusalém em especial, no que se referia aos assuntos religiosos, o Império Romano não metia lá o dedo no assunto. Aquilo era assunto exclusivo do povo judeu. E de certa forma, esses costumes religiosos ditavam o comportamento do dia a dia deles. O fórum, a principal comarca que resolvia esses assuntos era o Sinédrio, que era, digamos que, o agrupamento daqueles religiosos, daqueles que eram os fariseus, que eram peritos na lei, ou seja, os caras que eram mais, digamos assim, que sábios, aqueles caras que eram os poderosos, tops realmente assim, do conhecimento da lei. Eles formavam esse fórum, esse grupo de homens, e por serem minuciosos no cuidado com a lei, eles tratavam desses assuntos e obviamente resolviam o problema das pessoas. Nicodemos era um desses homens. A Bíblia vai dizer que ele era um homem, membro do Supremo Tribunal. Logo no início do ministério de Jesus, isso era uma época de Páscoa, a Bíblia vai dizer que Jesus ele começou a operar muitos sinais e maravilhas. Amém, queridos? Isso despertou a atenção de muita gente, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Nicodemos foi uma daquelas pessoas que teve a sua atenção despertada para o lado positivo. E ele começou a querer encontrar com Jesus. Só que pensa comigo, um membro do Sinédrio pegava mal para ele se encontrar com Jesus, uma vez que Jesus estava sendo mal falado no meio daquela classe religiosa. Então ele prefere se esconder. E ele vai procurar Jesus à noite. No texto que nós vamos ler daqui a pouco, lá de João 19, João vai enfatizar que ele estava na companhia de José de Arimateia, que acabou se tornando um discípulo, mas um discípulo secreto. Ou seja, então, eram homens, José de Arimateia, agora aqui que eu estou falando de Nicodemos, que as palavras de Cristo faziam sentido para ele, alguma coisa despertava a atenção deles ligadas àquele homem, mas a religiosidade, e aqui eu preciso fazer aqui um parêntese entre religiosidade, porque andam dizendo que religiosidade é algo ruim,
Mas na essência a religiosidade não é algo ruim. Pelo contrário, o próprio Tiago vai dizer que Deus está à procura da verdadeira religião. E a verdadeira religião, ela está baseada praticamente no cuidado com o próximo e no cuidado de não se afastar da ortodoxia. É isso que fala, né? Cuidar dos viúvos, dos órfãos e não deixar pelos ensinos falsos. Então sim, existe a verdadeira religião. Então religião não é algo ruim. A falsa religião sim é algo ruim. Amém, queridos? E não é que aquela religião, o judaísmo era uma falsa religião, não era. Ela era uma religião que levaria até Cristo, ela cumpriria o seu propósito. Mas a estrutura do qual aqueles homens se moviam, ela era falsa. Tanto é que eles haviam adulterado praticamente quase todas as leis do judaísmo para favorecer os seus caprichos, seus posicionamentos e seus interesses particulares e também econômicos. Essa falsa estrutura nós podemos chamar de falsa religião, de religião. Repare que ela era um impasse na vida de Nicodemos, porque ele não tinha como ir até Jesus. Porque essa opinião o travava, então ele escolhe então o encontrá-lo secretamente. Quando ele chega até Jesus, ele chega elogiando Jesus. Tu és um profeta, tu és um homem de Deus. Se você não tivesse vindo de Deus, você não poderia operar o que você está operando. Jesus não se deixou levar pelo elogio dele, pelo contrário, Jesus vai dizer assim: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode vir no reino de Deus. Mas a questão é, ele não tinha perguntado nada para Jesus a respeito disso. O jovem rico sim. O jovem rico perguntou: o que eu faço para alcançar o reino de Deus? Nicodemos não. Nicodemos não perguntou o que ele tinha que fazer para ver o reino de Deus. E Jesus dá uma resposta que não tinha pergunta. Mas por quê? Porque Jesus sabia que aquela procura, assim como do jovem rico, assim como do publicano Zaqueu, assim como da prostituta e de muitas outras pessoas, refletia o desejo de todos os homens, em todas as culturas, em todas as épocas, em todas as etnias e todas as idades, de todas as faixas etárias, de todas as classes sociais. Todo homem quer se encontrar com algo que faça de fato sentido. Esse é o desejo que há no coração do homem pelo reino de Deus, pelo Éden, pela eternidade, por ter a presença de Deus, o seu Criador, de forma máxima em seu coração. Alguns buscam isso na religião, outros na ciência, outros na natureza, outros nas pessoas, outros nas riquezas, cada um busca de um jeito. Mas Jesus vai dizer: eu sou o caminho. Amém? Então repare, Nicodemos está à procura de alguma coisa do qual ele não fala, mas Jesus desvenda isso no coração dele. E quando Jesus fala isso, Nicodemos não retruca. Como assim? Não te perguntei nada a respeito do reino. Eu sei o que é que tem que fazer para ter o reino. Eu sou um perito da lei. Ninguém sabe mais do que eu a respeito desse assunto. Pelo contrário, a partir da orientação que Jesus dá a ele, eles põem uma dúvida: mas como eu vou entrar de novo no ventre de uma mulher? As palavras de Jesus pareceram profundas para um homem que tinha profundo conhecimento a respeito de Deus. Ou seja, toda aquela estrutura religiosa, todo aquele conhecimento não servia de nada se ele não fosse seguido da vida. E a vida estava ali de frente a ele, em pessoa, que era Cristo. Todo o nosso conhecimento a respeito de Deus, teológico, filosófico, todo o nosso conhecimento a respeito dos segredos da vida, de forma exata, de forma subjetiva, não terão sentido nenhum se uma essência, se um espírito, se um logos não seguir e tocar o nosso coração. Por isso Deus falou que o que transformaria o coração dos homens, para que eles pudessem se alinhar ao coração de Deus, era o Espírito, que seria concedido e transformaria os corações de pedra em coração de carne. Ou seja, um coração maleável, um coração que poderia ser trabalhado. Então Jesus está dizendo para Nicodemos assim: Nicodemos, o que eu quero dizer para você é que um novo homem revestirá esse velho homem. E é por isso que eu estou falando de água, porque eu estou falando de sacramento, eu estou falando de batismo.
Eu estou falando de um passo que você dará em transformação ao novo homem. Esse novo espírito será uma nova mentalidade que te transformará em alguém como o vento. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Ou seja, não será mais o seu controle. Não será mais a sua carne quem ditará as regras da sua vida. Mas esse espírito, todo dia, cada dia, ele melhorará o teu entendimento. Ele transformará a tua mentalidade de uma forma crescente, para que você chegue à estatura plena, à maturidade, à perfeição. E Jesus vai dizer, isso que eu estou falando não é uma experiência terrestre, não é uma experiência humana, mas eu estou testemunhando daquilo que eu vi. Ou seja, o que nos transforma não é relativo a nós. Essa semana, algum dia da semana aí, foi o Dia Mundial da Educação, e um crente que eu até tenho na rede social, o Vinícius também até tem, ele colocou assim: a educação, quando ela não é libertadora, ela transforma o opressor, ela faz do opressor ter a vontade de oprimir. Viu isso? Paulo Freire. Educação libertadora. Eu vejo essas postagens dos crentes. Claro que eu não vou brigar, porque ele não vai nem entender do que eu estou falando, mas eu vejo quantos crentes estão distantes de uma cosmovisão sadia. Querido, educação não liberta. Não, pastor, não. Nada liberta. Só Cristo liberta. Será que você não tem nenhum caso de alguém que educacionalmente tem uma formação invejável e não cometeu besteira? Eu posso te apontar muitos: médicos, doutores, professores. O ser humano é corrompido, independentemente das suas organizações, das suas formações, ele continuará sendo corrompido. Ele não será liberto por nenhuma tentativa humana. E Jesus vai dizer assim, ó, essa nova mentalidade, esse novo homem não vai fluir dentro de você, porque vocês se esforçaram, porque vocês aprenderam com os outros. Não, isso vem de Deus, isso vem do Espírito. É um novo homem, irmãos, que precisa nos transformar. E aí sim, a partir desta premissa, eu passo a acreditar que um verdadeiro cristão, não estou dizendo alguém que se ache cristão, mas um verdadeiro cristão, dentro das suas esferas sociais, pode cumprir um caráter transformador, mas porque dentro daqueles valores, sejam educacionais ou sociais, por exemplo, no campo da ação social, o agente transformador não é um homem, mas é o Espírito de Deus que está impulsionando um homem. Aí sim. Então não é a educação que é libertadora, é a educação que vem de Deus que é libertadora. É o amor que vem de Deus que é libertador. Não é qualquer perdão, é o perdão que vem do Espírito que é libertador. Não é a ajuda pode ser dada, por exemplo, por Pablo Escobar. Isso não significa que ela é libertadora, mas é a ajuda, o socorro que flui da caridade, do amor que vem de Deus. É isso que Jesus está dizendo para ele. E aí Jesus começa a falar de amor, que Deus deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Quem crê nele não está condenado, quem não crê já está condenado. E aí Jesus finaliza assim, no versículo 19, 20 e 21, leia comigo. E o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. E aí Jesus usa como pano de fundo o caso do próprio Nicodemos, para explorar algo na mentalidade de Nicodemos. Ele vai dizer assim, olha, eu sou a luz. Todas as profecias, os salmos, revelam que a palavra é lâmpada para os nossos pés.
A palavra é Cristo. Amém? Então, Cristo é a luz. Em Gênesis fala sobre isso. E disse Deus: haja luz, e houve. Em Apocalipse, há uma metáfora referenciando, aludindo Cristo à estrela d'alva, a estrela da manhã. É aquela que anuncia o dia. Todo dia, quando você olhar assim perto da lua, tem uma estrela do lado lá, é o planeta Vênus. Então é uma alusão. Cristo é essa estrela da manhã, anuncia a chegada do novo dia. Cristo é a luz. A luz, ela evidencia todas as coisas. Quando você está no escuro na sua casa e você perde a chave, o que você faz? Cadê a luz? É assim? Ou você acha no escuro? Você liga a luz lá e acha, não é? Você está dirigindo o carro à noite, você liga a luz. Então tudo tem luz, não tem? Tem luz. Mas o Nicodemos procurou Jesus justamente num período onde não havia luz, ou seja, a percepção das pessoas era reduzida. Seria mais fácil se esconder. E agora Jesus diz para ele assim: olha, quem se aproxima de mim não esconde mais a vida, porque eu revelo todas as coisas. A Bíblia também diz que ele é uma espada que revela nossa verdadeira natureza, nossa realidade, nossas verdadeiras motivações. E ele vai dizer: quem está procurando essa luz terá a sua vida revelada. Só que ter a vida revelada, querido, ela pode ser libertadora, porque ela tira aquela prisão, aquele peso que há sobre você de viver escondido. Mas por outro lado, ela também carrega o seu lado desafiador, porque a nossa carne vaidosa, do jeito que é, ela não quer se submeter a essa vergonha. Ela não quer receber esse tratamento. Você, quando vai tomar uma injeção, toma uma injeção para ficar bom, não é? Mas você não sente uma dor? Aquele é um reflexo de algo que você aceita, uma dor que vai te fazer bem, não é isso? Assim é o contato com Cristo. Ele vai te colocar em confronto com muitas coisas que supostamente são valores para você. Por isso Jesus fala para Nicodemos: você está me procurando, eu vou te revelar qual é o sentido da vida, mas você vai ter problemas. E os problemas começarão naquilo que é mais importante para você, que é o sinédrio, que é a sua religião. São as pessoas, que é a organização da qual você faz parte. E agora, será que Nicodemos se submete a ser um seguidor de Jesus e abrir mão de tudo aquilo que fez sentido para ele? Por exemplo, como foi Paulo? Porque Paulo fala isso claramente, que ele abriu mão de todas as coisas e ainda tornou esterco para alcançar Cristo. E Paulo também era um homem importante dentro da sua organização religiosa. Quem será Nicodemos agora? Será mais um jovem rico que não quis isso, porque não dá para abrir mão dessa riqueza e dar para os pobres. Então ele optou reter a sua riqueza do que alcançar o reino de Deus. Quem será Nicodemos? Mais um jovem rico ou mais um Paulo? João teve a preocupação de contar um pouco da história desse homem. E o pouco da história desse homem que ele conta é relativo a essa transformação. Amém, queridos? Vamos ver duas passagens, as únicas duas do livro de João. Aliás, Nicodemos só é citado no Evangelho de João, tá? No capítulo 7, ele fala um pouco desta evolução, desta transformação de Nicodemos. Irmãos, só contextualizando aqui, já uma outra passagem. Agora, os religiosos, aqueles lá que estavam perseguindo Jesus, estavam bravos porque Jesus estava fazendo muito seguidor e estava influenciando muita gente, e os caras estavam bravos. E olha o que eles começam a dizer, capítulo 7, versículo 46.
Vamos ler o 45 aí. Os guardas do templo voltaram ao chefe dos sacerdotes, os fariseus, os quais perguntaram: por que vocês não trouxeram ele? Os guardas explicaram: nenhum homem jamais falou com esse homem. Replicaram-lhe os fariseus: será possível que fostes vós também iludidos por ele? Então é interessante, né? Porque os doutores lá do Sinédrio estavam esperando que os guardas trouxessem Jesus. Eles não trouxeram. Ele falou: a gente não conseguiu chegar até ele. E aí ele disse: será que enganou até vocês agora? E eles continuam. Agora eles são um pouco mais duros, né? Porventura acreditou nele alguém das autoridades dos fariseus? Ei, olha para mim. Lembra que tinha fariseu ouvindo Jesus lá. Nicodemos era um deles. E agora alguém pergunta: será que tem um fariseu que ouviu esse cara? 49. E quanto a esse povo comum que não sabe nada da lei, são os malditos. Olhem para mim. Então eles pegam e dizem assim: sabe por que estão ouvindo ele? Porque o povo que está ouvindo ele é ralé. É quem não entende nada da Bíblia, quem não entende nada da lei, quem não entende nada de Deus. É esse povo que ele está iludindo. Agora os intelectuais, quem conhece realmente, ninguém ouve esse cara. Aí no capítulo 5, versículo 50, o Nicodemos, que era um dos principais, diz: sendo um sacerdote que estivera com Jesus à noite. Olha a ênfase de João. João está usando aqui uma retórica. Nicodemos era aquele lá que ia visitar Jesus de madrugada, com capuz. Sabe aquele capuz? Gente, tô falando com vocês. Sabe aquele capuz do Eminem? Sabe o capuz do Eminem? Então ele ia daquele jeito, escondido. Aí João está falando isso, o do capuz do Eminem lá, lembram? Então, olha o que ele diz, versículo 52, 51. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e sem saber o que ele está fazendo? Eles responderam: ixi, ferrou. És igualmente tu um galileu? Procure e verás que nenhum profeta se levantou na Galileia. Depois disso foi cada um para casa. Aí acabou. Nicodemos se levanta e fala assim: gente, vocês estão jogando um cara, vocês nem conversaram com ele. Pode isso na lei? Ele conhecia muito da lei. Porque olha que referência minuciosa a respeito da lei. A gente nem lembra disso, que fala disso na lei. Que você não pode jogar alguém sem ouvi-la. Mas ele era tão detalhista que ele usa uma parte sensível da lei para questionar aqueles homens. Vocês podem então julgá-lo? Olharam para ele e disseram assim: você deve ter virado um galileu, né? Porque a questão do Galileu, irmãos, é que a região da Galileia não era uma região, digamos assim, tão bem servida de homens intelectuais e judeus como era a Judéia. Por ela estar depois da Samaria, que era uma região do qual eles até evitavam, então eles quase não chegavam lá. Embora tivesse muitos homens na Galileia que eram piedosos, que haviam se espalhado de algumas perseguições anos antes de Cristo, aquela não era uma região do qual era separada como região sagrada para adoração a Deus. Essa região era Jerusalém. Tanto é que esse embate teológico entre Galileia e Jerusalém, ele aparece em João 4 também, com a figura da mulher samaritana que vai dizer: olha, nós devemos adorar aqui, ou devemos adorar na Galileia, ou devemos adorar lá em Jerusalém. Então quando ele diz: és tu um galileu, ele está inferiorizando esse homem, dizendo assim: você não é tão intelectual, você não é tão doutor da lei, você não sabe tanto das coisas, você ficou doido agora? Você perdeu o juízo? Então repare a evolução desse homem. Um homem que procura Jesus de noite, que começa a dialogar com Jesus, digamos que de forma tímida, escondendo qual era de fato o anseio do seu coração, mas as palavras de Jesus fazem tanto sentido para ele, que poucos dias depois, ele se coloca como antagonista
daquele grupo do qual ele fazia parte. Você pode dizer amém aí, queridos? Isso não é qualquer coisa, irmãos. Quantos de vocês aqui estariam dispostos a perder um emprego por causa de Jesus hoje? Quantos de vocês abririam mão de um carro, de uma casa? Você demorou quantos anos para estudar a profissão que você está? 10? Você abriria mão da sua profissão por Jesus? Então, quando a gente observa isso aqui distante, não faz sentido para nós. Você teria a capacidade de pegar agora a tua profissão, todos os seus ganhos e usar apenas para Cristo? Você consegue fazer isso? Usar a tua profissão, usar o teu dinheiro, o teu recurso para Jesus? Então não é qualquer coisa que nós estamos falando aqui. Se é para nós traçarmos um paralelo e observarmos a nossa vida. Não é que esse homem estava rejeitando coisa que não fazia sentido para ele. Porque é muito fácil você devolver para Jesus um culto ao Senhor de domingo à noite que não te custou nada. 2 horas do seu dia que você fez tanta coisa, irmão. Quantas vezes você trabalhou, quantas vezes você ficou na rede social, quantas vezes você se divertiu, sorriu, passeou, foi para lá, foi para cá. Aliás, vocês gastam mais tempo no trânsito do que na igreja, não é? Então é muito fácil nós falarmos que estamos devolvendo algo ao Senhor, mas isso tem valor de fato. Porque Nicodemos estava se contrapondo contra aquilo que era a vida dele, a vida dos seus pais, a vida de todos os seus ancestrais. Não era uma religião que ele tinha começado de um dia para o outro. Não era qualquer um, irmão, que chegava no Sinédrio. Ninguém vira papa de um dia para o outro. Só vira papa o cara que é bom mesmo. Acho que o cara vira papa de uma hora para outra. Arcebispo. O cara, para ser arcebispo da igreja católica, papa, essas coisas, o cara tem que falar latim, inglês, espanhol, portunhol, baiano, fala tudo. O cara sabe de tudo, o cara lê de trás para frente, frente para trás, lê de ponta cabeça, lê com a mão, lê com o nariz, lê com... Pensa num cara inteligente, é o papa. O fariseu era assim também. Era um cara bom. E ele está se contrapondo contra os seus valores por causa de Cristo. Porque Paulo vai dizer que os seus valores eram esterco. Nada pode ser comparado a Cristo. Amém, queridos? Só que ele vai além. Não ficou só nesse debate. Quando Jesus morre, todos os amigos que juraram amor por Cristo o abandonaram. Pedro que falou assim: não, eu não. É hora que alguém colocar a mão no chão lá, eu vou pra cima. Eu sou cabra-homem, não sei o que tem. Pulou fora. Todo mundo. O único que supostamente que ficou mais ou menos de perto assim foi João, só que a gente ainda tem ali, nós temos ali o benefício da dúvida que João escreveu a respeito de si mesmo, né? E quando a gente fala de si mesmo é diferente, né, gente? E o João falou: não, eu estava meio lá, meio perto, meio longe. Então. Mas do resto todo mundo saiu fora. Só ficou meia dúzia de mulheres lá. E 2 homens que se expuseram. Nós estamos falando de Nicodemos e o outro era José de Arimateia. Vamos ver como é que aconteceu. Capítulo 19, versículo 38. Algum tempo mais tarde, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda que secretamente, por causa do medo que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos concedeu a ele a permissão. Então José de Arimateia veio e retirou o corpo de Jesus, e Nicodemos, olha a retórica de João, aquele que havia dialogado com Jesus durante a noite. Por que João está chamando a atenção nisso, irmãos? Ele está reforçando, o cara da madrugada lá, o cara da noite. Nicodemos. Esses 2 homens, um discípulo secreto e um homem que dialogou com Jesus no meio da noite. Esses 2 homens, né? Nicodemos pegou ali 100 libras de uma mistura de mirra e aloés, meio quilo das especiarias, e assim pegaram o corpo de Jesus, envolveram em faixas de linho, juntaram especiarias conforme a tradição judaica de sepultamento. Olhem para mim. Viu a evolução? De alguém que se sente atraído por Cristo. Semana passada a gente ouviu muito sobre isso. O que te atrai em Cristo, irmãos, não é um discurso convincente. O que te atrai a Cristo não é um discurso que faça sentido.
Às vezes a gente quer pregar o evangelho para alguém, a gente fala assim, ó, eu preciso pregar alguma coisa para esse cara, é um negócio que faz sentido, porque ele é inteligente. Não é assim que a gente pensa? Né, irmãos? Eu preciso pregar um negócio para esse cara, que ele é um cara moderno, ele é um cara evoluído, ele é um cara, então eu preciso pregar um negócio para ele, pastor. Gente, muita gente chega para mim, pastor, me fala um livro aí para me dar para a pessoa, que ela vai ler e vai encontrar Jesus. Irmão, não tem discurso agradável, não tem discurso que faça sentido, porque quem atrai não somos nós, quem atrai é Cristo, e quando Ele nos atrai, é justamente o oposto, nada está fazendo sentido, mas Ele está nos atraindo. Amém? Foi isso. Então, ele se sentiu atraído por aquele monte de milagre, mas Jesus não era o primeiro que operava milagres. Jesus estava operando milagre, ele se sentiu atraído por aqueles milagres e foi. Só que quando ele se encontra com Jesus, Jesus revela o reino para ele. As funcionalidades do reino. Jesus revela para ele como se dá o reino. Jesus dá a ele um mapa mental. Já viu aquele mapa mental? Esse é o caminho, é esse, tal. E ele se sente atraído por aquilo. E agora, aos poucos, gradativamente, ele vai se convencendo de ser um cristão. Embora o Novo Testamento não revele que tipo de cristão Nicodemos se tornou, há muitas tradições antigas, principalmente da idade patrística, que citam algumas coisas a respeito de Nicodemos. Mas o cânon bíblico não fala sobre Nicodemos, principalmente porque a parte histórica do Novo Testamento não foi escrita por João, mas foi escrita por Lucas. Mas o que nós precisamos saber desse homem está aqui. E nos momentos mais críticos da história daquele homem chamado Emanuel, o Messias, Jesus, nos momentos mais difíceis, ele estava lá como figura, como protagonista. De um homem que buscou as escuras, no escondido, ele evoluiu para um homem destemido. É claro que esta não é a única transformação na Bíblia, o próprio Pedro experimentou essa transformação de um homem também que negou o Cristo, depois ele se tornou um homem que perante ao mesmo sinédrio, aceitou tomar chibatadas e sofrer por amor a Cristo. Ou seja, a Bíblia está cheia de casos de homens que experimentaram uma transformação gradativa em suas vidas, por intermédio da ação do Espírito Santo. E esta evolução estou chamando de maturidade, de crescimento. O próprio Paulo vai dizer que nós somos transformados segundo a imagem que vem dele de glória em glória. Amém? Semana passada nós aqui fizemos uma análise, e o título, lembra do título semana passada? Certifique-se que você está nos passos de um evangelho genuíno. Estar nos passos desse evangelho evoluindo requer de nós, querido, uma experiência progressiva, ou seja, nós vamos amadurecer, crescer. Jesus não disse que ele nasceria de novo e permaneceria como criança. Pelo contrário, é necessário ser como criança para entrar no reino. Mas quando você entra nesse reino, você é chamado para gradativamente, progressivamente, amadurecer esta nova personalidade, esse novo homem, esse novo eu. E o problema é, querido, quando no novo nascimento nós não desenvolvemos o amadurecimento. O novo nascimento requer amadurecimento. Amém? Nós temos que amadurecer. Nós temos que amadurecer esse novo homem que está em nós. Não é instantâneo, querido. Não é de uma hora para outra. Hoje você aceita Jesus, amanhã você é uma pessoa completamente diferente. Isso leva tempos. Aliás, eu diria que isso leva a tua vida inteira. Você só se torna pleno quando você encontra com Jesus. Amém? Mas busque a evolução de um novo homem. Seja um cristão em maturidade, em fase de aperfeiçoamento. Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quanto mais nós andamos na presença de Deus, mais nós vamos caminhando rumo à perfeição que é Cristo, a maturidade que é Cristo.
Fala amém com vontade, se você crê. Tá entendendo, gente? Não é? E aí me vieram 3 coisas do coração que eu preciso compartilhar com você. Você pode tomar nota disso. Primeira delas, querido, é que nós precisamos dar tempo para que esse crescimento aconteça. Nós precisamos dar tempo. Por exemplo, vou usar aqui um exemplo básico. Eu toco violão, ele toca violão e ele toca violão. Eu não posso cobrar violão, técnica dele, da que ele tem. Porque ele está mais evoluído. Ele está há mais tempo exposto ao instrumento. Só que eu também não posso cobrar dele a evolução que eu tenho, porque eu estou mais exposto que ele. E aí, você vai pegar outros que são infinitamente melhores que nós 3. E por quê? Porque ele esteve mais tempo exposto, estudou mais, se dedicou mais, se esforçou mais. Você pode cobrar mais porque ele rende mais. Tudo na vida segue essa regra básica. Não é? Você cobra do teu filho, por exemplo, a Eliane que é advogada, quando seus filhos fazem alguma besteira, você usa o código penal com eles? Olha, o parágrafo 37 do artigo, não dá. Eles não vão entender. Já imaginou chegar para o Levi e falar: filho, olha, a cosmovisão cristã, será que ele vai entender, gente? Filho, a Bíblia não diz que tipo de pessoas havereis de ser. Ele não vai entender. Dá para falar de escatologia com meu filho? Não dá. Dá, gente? Fala aí, participa. Não dá. Filha, antropologia cristã. Não dá. Eu tenho que falar com ele usando PJ Masks, Backyardigan, Peppa Pig. Essas coisas que eu vou usando. Olha, Peppa Pig. Aí você vai usando. Aí ele vai, né? Entendendo. Estou usando. O problema é, irmãos, que nós queremos, nós cobramos. Isso é uma cobrança que nós não temos. Às vezes até temos ela interna, mas na maioria das vezes ela é externa. Nós cobramos demais determinadas pessoas a evoluírem num tempo que não é natural. E aqui entra um problema aqui, irmãos, precisa ser resolvido. Ou a gente quer essa transformação muito radical, ou a gente tolera que essa transformação não aconteça, né? Então, quando a coisa me beneficia, eu tenho 30 anos de evangelho, não estou perdoando, mas é porque esse é o meu jeito, não é? Mas quando a coisa não me beneficia, quando é o outro, fala: irmão, você tinha que ser mais rápido aí, tal. Por quê? Porque me favorece aquilo. Então nós temos que achar um meio termo, e esse meio termo é o caminho natural da evolução em Cristo. Amém, irmãos? Dar tempo para as pessoas evoluírem. Olha o que Paulo diz. Quer dizer, eu acho que é Paulo, né? Mas está lá em Hebreus. Dizem que é Paulo. Hebreus capítulo 6. Parece que foi Paulo que escreveu isso, pelo jeitão da coisa. Mas também não falou que era ele. Então, nem ganhou nem perdeu aqui nesse caso. Hebreus 6 diz assim: 1. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo. Leia comigo agora, gente. Prossigamos rumo à maturidade. Não é isso que está dizendo? Beleza? É quando a gente lê esse texto aqui, a gente esquece dessa parte e a gente pula para outra. Qual é a parte? É a parte dos ensinos básicos. Ele vai dizer: sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis que conduzem à morte. Estou falando de arrependimento, do novo homem. Isso é soteriológico, da salvação. Amém? Da fé em Deus, confessional, da instrução a respeito do batismo, da imposição das mãos. Ele está falando dos princípios eclesiológicos, sacramentais, ou seja, da vida da igreja, né? Do dia a dia, do corpo de Cristo. E por fim ele fala da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso é escatológico, que é o que está diante de nós. Então, é o que nos alcançou, o amor de Cristo, a salvação, nos deu uma vida igreja agora,
e nos promete a eternidade, a salvação, o fim dos tempos, o julgamento eterno, a ressurreição, por aí vai. A questão é que a gente, quando lê esse texto, a gente foca nos princípios elementares do Evangelho, só que a gente esquece da recomendação do apóstolo quando ele fala desses princípios básicos. E a recomendação dele é: avance nesses princípios sem lançar um novo fundamento. Amém, queridos? Avance nesses princípios sem lançar um novo fundamento. Irmãos, o nosso avanço ele não é sadio. Semana passada falamos sobre isso. O nosso avanço não é sadio quando a gente começa a colocar bases que não são elementares. E aí está um problema. É que a evolução de muita gente é comprometida por costumes que não são bíblicos. Irmão, se você chega aqui na igreja hoje e eu te ensino os 10 métodos para prosperar e falo que isso é evangelho, acabou. Eu já coloquei um princípio que não é bíblico. Você vai avançar de forma deficiente. Isso pode comprometer muitos anos da sua vida, porque alguma base da qual não é bíblica foi colocada ali. E ela não é capaz o suficiente para sustentar o crescimento e a maturidade. A maturidade, irmãos, se refere a um novo homem. Só que esse novo homem, ele é o quê? Ele é a estrutura de Cristo. Só que ela é uma estrutura pesada. Quando a Bíblia se refere à palavra glória, a gente usa muito essa palavra glória, Shekinah na Bíblia. Uma das traduções do hebraico para o português significa algo pesado. Então nós estamos falando de uma estrutura de Cristo que ela é pesada, ela é parruda. Porque ela é perfeita. E para suportar essa estrutura, a base tem que ser de Cristo, os seus fundamentos. Quando nós queremos esse crescimento, essa maturidade em Cristo, mas não estamos expostos ao fundamento correto a respeito da salvação, da vida em igreja e da escatologia, nós começamos a comprometer esse nosso crescimento. Por quê? Porque nós passamos a cobrar uma conduta de alguém como cristão, mas ela não tem base para ter essa conduta. Por isso que tem gente que você cobra perdão dela, ela não consegue dar, porque ela não tem base em Cristo suficiente para ter essa atitude. Santidade, comprometimento, vida com Deus, relação, exortação, se doar, servir. Tem gente que você cobra dela servir, você não consegue nunca alcançar algum tipo de benefício. Por quê? Porque ela não tem uma base suficiente em Deus para fluir nesta condição. Por isso o chamado aqui é: procure ter uma vida de crescimento, de maturidade em Cristo. E que isso aconteça no tempo natural. A gente tem o costume de querer que as pessoas mudam muito rápido. Então não ia adiantar eu chegar lá no irmãozinho lá e brigar com ele por causa da palavra que ele colocou na rede social. Não tem significado nenhum para ele. Olha, irmãos, nós precisamos parar de dar desculpa. Estou falando isso para vocês porque minha mãe conheceu Cristo quando eu tinha uns 2 anos de vida. Estou com quase 40, ou seja, então tem quase 40 anos que ela tem de vida com Cristo. Só que desses 40 anos ela foi, primeiro que ela é leiga, ela é analfabeta, não sabe escrever, ler como eu, sim, sabe? Mas ela foi exposta a vícios que comprometiam a vida de um crente saudável. E eram muitos vícios do qual eu também tinha. E quem conversa com a minha mãe hoje, está aqui a Juliana que é prova disso, hoje, quem conversa com a minha mãe hoje e conversa com ela 10 anos atrás, vê a diferença no modo cristão de falar a respeito das coisas. Ela nunca ouviu sobre providência divina, que quase nunca ouviu o sermão nosso, mas mudou de igreja, está numa igreja que é séria. Com 70 anos, mudou a forma de pensar. Ah não, pastor, porque tem gente que é mais maleável. Não, não é, irmãos. É o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está trabalhando no coração de alguém, essa mudança ela vai acontecer. Seja num tempo mais demorado, num tempo mais curto, mas ela vai acontecer. E nós somos chamados para evoluir em Cristo. Para evoluir em Jesus. Essa é a primeira coisa. Então,
dê tempo para que os irmãos evoluam. Mas por outro lado, aqui a segunda coisa, contribua para o crescimento desses irmãos. Porque por vezes nós cobramos a evolução das pessoas, mas esquecemos que essa evolução ela é participativa. Então nós fazemos parte no crescimento de outras pessoas. E aí que está a questão, irmãos. Isso não é uma tarefa fácil. Na verdade é uma tarefa que às vezes nós não queremos participar. Por quê? Porque ela exige nossos recursos. Ela cobra de nós nosso esforço. O apóstolo Paulo, nos seus agradecimentos em Colossenses, abra a Bíblia em Colossenses, ele estava mandando um salve lá para os irmãos de Colossos, quando ele começou a falar de um cara que tinha lá, que era companheiro dele de ministério. E o nome desse rapaz aí era Epáfras. E olha o que ele fala do Epáfras, Colossenses 4,12. Epáfras, que também é um de vós e servo de Cristo Jesus, vos envia um salve, uma saudação. Ele está sempre guerreando por vós em suas orações, para que como crentes maduros e cheios de fé, continuem caminhando firmes na prática de toda a boa vontade de Deus. Então tinha um cara lá, que era amigo do Paulo, ministerial, o cara era o Epáfras, e esse cara constantemente ficava orando, e ajudando outras pessoas a se tornarem maduras e cheias de fé. Eu poderia falar aqui de um outro casal, que é Priscila e Áquila. Um dos grandes nomes apostólicos do Novo Testamento era Apolo. E a Bíblia vai dizer que esse casal, eles tiram um pouco do seu tempo para refinar aquele jovem que era impetuoso, que falava bonito, que tinha uma boa retórica, que tinha conhecimento, mas ele precisava conhecer melhor os caminhos do reino, e eles gastam tempo ajudando ele. Esse é o comprometimento do corpo de Cristo, irmão. Não tem sentido eu encontrar alguém que precisa amadurecer em alguma coisa e eu não cooperar com ela. O seu corpo ele cresce por igual. Você vai aumentando de estatura. Já imaginou se o seu osso crescesse e a sua pele não crescesse? Ou se a sua pele crescesse e o seu osso não? Você parecia aquele cachorro Shar-Pei. Já viu? Todo enrugado, não ia dar certo, não é? Mas tá aí, ó, cresceu bonito, tudo certinho. Aliás, a Bíblia vai dizer que quando Adão peca, a primeira coisa que Deus faz é cobrir a nudez de Adão, e para que a nudez de Adão fosse coberta, Deus sacrifica um animal. Aquele animal era a representação de Cristo, que um sofreria para o benefício de todos. Se Cristo sofreu em benefício de todos, nós temos que nos libertar desta maldição humana, do qual o nosso pecado sacrifica alguém. Nosso pecado já sacrificou Cristo. Hoje nós somos chamados para viver o sacrifício com Cristo, e ao invés de nós sacrificarmos a fé, a integridade, a visão, o amor das pessoas, nós somos chamados para edificar as pessoas. Então nossos erros não podem punir os outros. E na maioria das vezes, querido, para alguém crescer, para alguém ser feliz, para alguém ser uma bênção, isso destrói pessoas que estão ao redor. Quantas são as pessoas que de fato são pessoas de sucesso, pessoas que cresceram na vida, que tornaram-se, digamos que exponenciais nos ramos das quais atuam, mas para alcançar isso destruíram muita gente. Ideologias, impérios, homens, autoridades, empresários, igrejas, artistas, o mundo está cheio de pessoas que para crescer destruiu alguém, como o pecado de Adão. Esse é o reflexo de Adão. Para suprir o seu pecado, mata um animal. Nós somos chamados para viver o amor sacrificial de Cristo. É por isso que esse amor é chamado em latim de paixão, porque requer sofrimento, requer ser como Simão Sirineu, carregar uma cruz que não é nossa, ser chamado para evoluir em Cristo de uma forma que outros evoluam comigo, crescer em Cristo de uma forma que outros cresçam comigo. Às vezes a gente não consegue fazer isso nem dentro da nossa casa. O cara se torna um grande homem de Deus, mas o filho dele não é.
cara se torna um grande homem de Deus, mas a mulher dele não é. Que sacerdócio é esse, irmão? Que você não consegue transferir nenhum valor. Você não consegue fazer do seu filho apaixonado por Cristo. Será que você não é? Então esse é o nosso chamado, irmãos. Acenda o sinal de alerta na sua vida. Aí a gente começa a cobrar que as pessoas tenham vida com Deus, uma vida que a gente não tem. Tem pai que cobra o filho orar, mas ele não ora. Tem pai que quer que o filho venha para o adolescente, mas ele não vem no culto. Não adianta. Então nós somos chamados para ter uma vida de crescimento em Cristo. E esse crescimento em Cristo, ele ajudará outras pessoas. Amém, meus amados? Fala um amém com vontade aí, gente. Seja essa pessoa disposta a crescer em Cristo Jesus, a saber aceitar outras pessoas que não estão na mesma pegada que você. Tem irmão crente, irmão, quando eu começo a conversar com ele, não vou falar de predestinação, porque demorou 40 anos para mim aceitar isso, irmão. Então eu converso com ele, vou falando, e ele tem que ver o amor de Deus aos pouquinhos, e você vai conquistando. Lá na frente eu te pego, irmão. Enquanto isso eu vou aqui com o meu jeitinho mineirinho, bota pra quebrar, leva a minha vida. Vendo meu jeitinho assim, só no sapato, igual Alexandre Pires ensinou. Entendeu? Entendeu, Vinícius? Você tem que ouvir isso, Vinícius. Você quebra o pau com todo mundo? Não é, Bruna? Olha lá. É a presença. Todos vocês, todos nós estamos assim. Aí eu quero cobrar. Não, irmão. Leva tempo. Por enquanto, seja um agente para transmitir às pessoas aquilo que você tem recebido de Cristo. Fala mais alto se amém, gente, em nome de Jesus. Pastor, o senhor fala assim, mas eu tenho um caso lá em casa que eu acho que nunca vai mudar. É verdade. Tem gente que é difícil mesmo, não tem? Tem uns casos aí, irmão. Mas aí você ora para ela morrer, irmão. Quando ela estiver quase morrendo, você prega, ela aceita e vai com Deus. Tô brincando. Não, irmão. A tua missão não é fazer com que as pessoas mudem. A tua missão não é fazer com que as pessoas sejam transformadas. A tua missão é ser luz do mundo. Nós fizemos o Clube do Livro aqui, não fizemos? Desde que a gente fez o Clube do Livro, uma única pessoa veio testemunhar sobre o Clube do Livro hoje, para mim e para a Juliana. E foi um testemunho assim que valeu a pena ter feito o Clube do Livro. Só por causa dessa pessoa. A Juliana até falou, não, eu vou fazer o Clube do Livro no outro dia, deixa eu fazer agora, ficou interessado em quer fazer. Porque de fato foi muito agregador. Para uma pessoa que nos testemunhou. Pode ser que outras pessoas também, né? Teve gente que não veio, teve gente que não veio, mas essa pessoa fez valer a pena. Não importa, irmão. Não importa quantas pessoas vão ser salvas, quem que você vai salvar, quem você vai ajudar. Seja a luz do mundo. É de Deus o milagre de fazer a semente germinar e produzir fruto. E Ele faz isso segundo a sua boa vontade. Seja cristão, evolua, ajude as pessoas. Amém, meus amados? E aí, por último, tem um texto lá de Efésios 4:11. Lê na sua casa depois, eu ia ler agora, mas já é 8:50. Eu não sei o que acontece no culto da noite que vai rápido. Não é? Não sei por quê. Então eu tenho que acabar rápido, não é? Não é verdade? Crê, mas não fala. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, última coisa aí. O último passo da vitória, irmãos. Primeiro é dar tempo para os irmãos. Segundo é contribuir para o crescimento deles. E o terceiro passo da vitória, Filipenses 3, versículo 12. Amém, minha gente? Ele está super, hiper, mega animado aí. Vocês já tomaram a vacina do corona? Quem já tomou? Vixe. Deus me livre. Só a Juliana tomou. Tomou, Ju? Por que você não levanta a mão? Que vergonha, né, filho? Igual Nicodemos, né? Então só a Juliana está imune, o resto está tudo exposto. Mas vamos ter fé, irmão. Vai chegar, tá bom?
Filipenses 3,12. Olha o que o Paulão da massa aí fala. Não que eu já tenha alcançado tudo isso. Ou seja, perfeito. Olha para mim, irmãos. Ninguém está falando aqui que nós vamos ser pessoas legalistas e viver uma vida puritana e falar, como ele é perfeito. Não é disso. Olha o casamento dele como é perfeito. Olha a criação dele como é perfeito. Ninguém está falando disso. Pelo contrário, nós sabemos que a perfeição ela é atingida na eternidade. Enquanto isso, nós conviveremos com as falhas. Mas nessa convivência com as falhas, você pode conviver com algo se adaptando e, digamos que, superando determinadas limitações. Por exemplo, abriram uma estrada lá na Amazônia. Abriram. Transamazônica. Anos depois, a selva foi tão radical e forte que as árvores cresceram em cima do cimento. Estão lá. O pecado foi colocado em nós por um desejo de Satanás e imprimiu em nós as consequências. Deus não tirou as consequências. Por quê? Porque eram essas consequências que nos levariam até a remissão dos nossos pecados. Amém, querido? Se você não tiver dor, você não sabe qual é a doença. Se você não sabe qual é a doença, você nem trata. Não é assim? É assim. Da mesma forma, no nosso relacionamento com Deus. Então, toda vez que nós pecarmos, cairmos, falharmos, isso vai acontecer muitas vezes, a maturidade cada vez mais nos dá uma resposta rápida, de transformação em cima daquele pecado. Isso é uma vida de santidade. E não permanecer no pecado, permanecer falhando. Então Paulo não está dizendo que ele é perfeito. Ele estava caminhando para a maturidade em Cristo. Então isso é uma evolução da vida com Deus. Entretanto, vou caminhando buscando alcançar aquilo que também foi alcançado por Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo tenha conquistado, mas toma a seguinte atitude. Nunca pense, irmãos, que você já é completo na tua vida com Deus. Que já está bom o que você está fazendo. Não precisa fazer mais não. Já aprendi tudo. Não tem que ouvir mais ninguém não, pastor. Graças a Deus. Talvez eu tenha que ouvir aí um pastor assim, tipo Hernandes Dias Lopes. Como é que é o nome dos caras aí? Nicodemos. Jeremy Camp. Ever Campos. Uns nomes diferentes, né? Não é mesmo? O Luciano Subirá. Subiriu. Não ouvi um desses aí, né? É mesmo? Gazaroso. Não, querido. Você sempre vai ter que ouvir sua mãe. Minha mãe não sabe nada de escatologia, mas ela é sua mãe. Ela te ama mais do que qualquer pessoa. A minha não. Então é teu pai. Alguém você vai ter que ouvir sim. Deus sempre vai ministrar alguma coisa a você. Não tem uma parte do corpo que nada não serve essa daí. Você sempre vai ter que ouvir alguém para continuar crescendo em Cristo. Amém, queridos? E aí é o seguinte. Então Paulo está dizendo, olha, eu não sou esse cara perfeito aí que vocês estão achando, não. Não ouve ninguém, não. Eu tomo uma atitude, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Ele não vai remoer o seu passado, mas ele vai curar-se do seu passado e tratar-se dele a ponto de que ele continue avançando em Cristo. Querido, nada pode nos prender de avançar em Cristo. Amém, irmãos? Olha aqui, vai ter momento que eu vou me chatear com você, vai ter momento que você vai me chatear comigo. Mas a gente tem que romper com isso para continuar avançando em Cristo. Nosso crescimento em Cristo não pode ser comprometido por alguma coisa que está nos prendendo. Uma mágoa, uma tristeza, um pecado. Não, os pecados são perdoados. Nós temos que continuar avançando em Cristo. Apresse-me em direção ao alvo a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar da mesma maneira. Porém, se em alguns aspectos pensar de forma diferente, também quanto a isso Deus nos esclarecerá. Nós avançamos em maturidade, irmãos, e essa é a nossa forma de pensar. Continuar avançando em Cristo. Mas existem divergências. Tá bom,
vamos entrar no consenso. Tem divergências que a gente resolve, tem divergências que a gente não resolve. Se tiver alguma divergência que a gente não resolver, Cristo nos esclarece disso, mas vamos continuar evoluindo. Amém, irmãos? Tinha uma menina, lembra da menina? Aquela lá. Toda hora chamava eu e Douglas para falar, eu preciso pedir perdão, que eu tinha um negócio contra o senhor. Mandava para mim e pro Douglas. Não é? Tô ouvindo, foi verdade? Você já mandou de novo, falar, mano, vá plantar batata, você deve ficar o dia inteiro aí na tua casa coçando o gato. Pô, sabe brincadeira, aí você me arrebenta, né? Toda hora, preciso falar um negócio com o senhor. Ainda tá rindo, nem sabe o que é, irmão. Preciso pedir perdão. Não precisa dessa vez, não, irmão. Ô, louco, né? Toda hora é que eu tinha um negócio contra o senhor. Aí você me... né? Pô, toda hora, o que eu fiz? Eu e ele. Eu e o Douglas. Irmão, evolua, cresça em Cristo. Deixa Cristo te curar, tratar. Amém, irmãos? Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração e fazer você crescer, esquecer as coisas que ficaram para trás. Tua vida com Cristo não pode ficar amarrada a pessoas, a sentimentos, a coisas que ficaram atrás. O Senhor tem grandes coisas para fazer através da sua vida. Claro que não é um esforço seu, mas deixa o Espírito te ajudar nisso. Deixa o corpo de Cristo te ajudar nisso. Amém? Paulo está falando isso. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Repita comigo. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Então ele não está dizendo assim, ó, você tem que ser uma pessoa perfeita e agora você fala, estou caminhando com Cristo. Caminhe na medida que você já alcançou. A perfeição aqui é a perfeição de Cristo. Qual é a estatura que você já alcançou na perfeição de Cristo? Caminhe nela. Não retroceda nisso. Agora então vem a terceira coisa. Certifica que você está de acordo com aquilo que você confessa. Sabe aquele conselho que você dá para a pessoa? Aquele conselho que você fala assim, nossa, que conselho bom, hein? Você acha? Então, certifique-se que na sua vida você faria aquilo. Querido, você daria um conselho a respeito de algumas medidas que você toma? Você falaria para tal pessoa, não, faz isso aí, ó. Não, imagina. Você falou, Ana, guarda a mágoa dele, irmão. O menino aí não presta, não. Esse menino aí deve me. Não falaria isso. Mas com você faz. Paulo está dizendo assim, ó. Caminhe na medida, na estatura de Cristo que você alcançou. Irmão, o que é que você confessa? O que é que você crê? O que é que você prega? O que é que você aconselha? O que é que você lê? O que é que você comenta? Essa é a estatura em Cristo. Certifique-se que você está andando nela, que você está evoluindo nela. Mas eu tenho dificuldade para isso. Não tem problema, irmão. Todos nós temos dificuldade em alguma coisa. Desde que você esteja em aberto, permitir que o Espírito Santo e a Igreja do Senhor te auxilie para melhorar isso na sua vida. Amém, meus irmãos? Esse é o sermão dessa noite. 3 coisas. Somos chamados para ajudar outras pessoas a evoluírem em Cristo, a crescerem em maturidade. Precisamos certificar de que estamos vivendo essa vida. Ter paciência. Ter paciência. Entender que esse crescimento ele tem que ser natural no tempo de Cristo. Porque por vezes ou somos acelerados, impacientes, ou por vezes somos procrastinadores, né? Nenhum nem o outro, querido. Que o Senhor Deus e o seu Santo Espírito, através da sua Santa Igreja e a sua palavra, amém, irmãos, possa nos corrigir, nos exortar disso. E que assim como Nicodemos, um homem que tinha uma ansiedade, uma necessidade, um desejo, e ele encontrou em Cristo, digamos que a pessoa responsável para suprir essa necessidade, quando ele encontra, ele sai das trevas e vem para a luz, e sem medo de se expor agora às suas estruturas religiosas, ele começa a caminhar com Cristo, como um discípulo do Senhor.
assim somos nós. Temos o desafio, irmãos, de ser de Cristo, mas contrapor todas as nossas motivações que são humanas, carnais e pecaminosas. Isso não é uma tarefa fácil, a menos que o Santo Espírito de Deus, a Santa Palavra de Deus e a Santa Igreja de Deus sejam os instrumentos que nos ajudem nisso. E nós temos esse recurso, precisamos louvar por ele em nome de Jesus. Amém? Busque evoluir em Cristo, alcançar maturidade em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, Senhor.